Oi, gente, indo para a 10ª leitura de Outsider. A gente parou aqui na sessão, se eu não me engano, o nome da sessão é Amarelo. Deixa eu chegar lá. Isso, Amarelo, que foi o que ocorreu do dia 21 ou 22 de julho. E paramos aqui no 4º capítulo, página 257. Naquela noite, ele estava sentado à mesa de piquenique do quintal, fumando um cigarrilho e olhando para o céu. Não havia estrelas, mas ainda dava para ver a lua por trás das nuvens que estavam chegando. A verdade costuma ser assim, ele pensou. Um círculo de luz indistinto atrás de nuvens. Às vezes aparecia, às vezes as nuvens se adensavam e a luz sumia por completo. Uma coisa era certa. Quando a noite caía, o homem magrelo e tuberculoso do conto de fadas de Unisablo se tornava mais plausível. Não crível, Ralph não conseguia acreditar em uma criatura assim tanto quanto não acreditava no Papai Noel, mas conseguia visualizá-la. Uma versão de pele mais escura do Slenderman e a assombração das garotas pré-adolescentes americanas. Ele seria alto e sério, usando um terno preto, o rosto como uma lâmpada, carregando uma bolsa grande o suficiente para caber uma criança pequena, com os joelhos puxados para perto do peito. De acordo com Yuni, o bicho-papão mexicano prolongava a própria vida bebendo sangue de crianças e esfregando a gordura delas no corpo. E embora isso não fosse exatamente o que aconteceu com o garoto Peterson, chegava bem perto. Seria possível que o assassino, talvez Maitland, talvez o sujeito desconhecido das digitais borradas, achasse mesmo que era um vampiro ou outro ser sobrenatural? Jeffrey Dahmer não acreditava que estava criando zumbis quando matou todos aqueles homens sem teto? Nada disso abordava a questão de por que o homem queimado não está mais nas filmagens. Jenny chamou. Venha para dentro, Ralph, vai chover. Você pode fumar essa coisa fedida na cozinha se for mesmo necessário. Não é por isso que você quer que eu entre, pensou Ralph. Quer que eu entre porque, em parte, não consegue deixar de pensar que o monstro do Yuni está se esgueirando por aqui, fora do alcance das luzes do nosso quintal. Ridículo, claro, mas ele era capaz de entender a inquietação dela. Também a sentia. O que Jenny dissera? Quanto mais você descobre, mais errado fica. Ralph entrou, apagou o cigarrilho na água da torneira da cozinha e pegou o celular no carregador. Quando Harry atendeu, ele disse: Você e o Sr. Pelly podem vir aqui amanhã? Tenho várias coisas para contar e algumas são inacreditáveis. Venham almoçar. Vou ao Roots comprar um sanduíche. Harry concordou na hora. Ele desligou e viu a Jenny na porta olhando para o marido com os braços cruzados sobre o peito. Não consegue deixar para lá? Não, querida, não consigo, desculpe. Ela suspirou. Vai tomar cuidado? Vou prosseguir com o máximo de cautela. É melhor mesmo, ou eu vou prosseguir com você sem cautela nenhuma. E você não precisa comprar sanduíche no Roots. Eu preparo alguma coisa. Capítulo 5, página 258. O domingo estava chuvoso, então eles se reuniram em volta da pouca usada mesa de jantar dos Anderson. Ralph, Jenny, Harry e Alec. Unisablo em casa, em Cap City, se juntou a eles pelo laptop de Harry Gold, via Skype. Ralph começou recapitulando as coisas que todos sabiam e se virou para Uni, que contou a Harry e Alec sobre o que foi encontrado no celeiro. Quando terminou, o advogado disse: Nada disso faz sentido. Na verdade, está uns 4 fusos horários de fazer sentido. Essa pessoa estava dormindo lá, em um celeiro abandonado? Alec perguntou a Uni. Se escondendo? É isso que você acha? É a suposição do momento, respondeu Yuni. Se for isso mesmo, não pode ter sido Terry, falou Howie. Ele passou o sábado todo na cidade, levou as filhas à piscina municipal naquela manhã e passou a tarde no Parque Stade Braga, preparando o campo. Como treinador do time da casa, era responsabilidade dele. Havia muitas testemunhas nos 2 lugares. E do sábado até segunda, disse Alec, ele estava trancado na cadeia do condado, como você bem sabe, Ralph. Há todo tipo de testemunha do paradeiro de Terry durante quase todos os momentos, concordou Ralph. Essa sempre foi a raiz do problema, mas deixem a questão de lado por um minuto.
Quero mostrar uma coisa. Yuni já viu. Ele repassou as imagens hoje de manhã, mas eu perguntei uma coisa ao detetive antes de ele assistir, e agora eu quero perguntar de vocês. Algum de vocês reparou em um homem bastante desfigurado lá no fórum? Ele estava com alguma coisa na cabeça, mas não vou dizer agora o que era. Algum de vocês viu? Howie respondeu que não. Sua atenção estava voltada para seu cliente e a esposa dele, mas Alec Pelly foi diferente. Eu vi sim, parecia que tinha se queimado em um incêndio e o que estava usando na cabeça. Ele parou e regalou os olhos. Continue, disse Uni, da sala da casa dele em Cap City. Bota para fora, cara, vai se sentir melhor. Alex estava massageando as têmporas, como se estivesse com dor de cabeça. Na hora achei que era uma bandana ou um lenço, sabe como é, porque o cabelo dele tinha pegado fogo no incêndio. E não crescia mais por causa das cicatrizes. E ele não queria que o sol queimasse o crânio. Só que podia ser uma camisa. A que não estava no celeiro. É nisso que está pensando? A que Terry estava usando nas imagens de segurança da estação do trem? Você acabou de ganhar um prêmio, falou Yuni. Hal estava olhando para Ralph com a testa franzida. Ainda está tentando jogar a culpa disso em Terry? Jenny falou pela primeira vez. Ele só está tentando descobrir a verdade, o que eu não tenho certeza se é a melhor ideia na verdade. Assista a isso, Alec, disse Ralph, e aponte onde está o homem queimado. Ralph passou a filmagem do canal 81, a da Fox, e depois, a pedido de Alec, o homem agora estava inclinado tão perto do laptop que o nariz estava quase tocando a tela. A filmagem do canal 81 mais uma vez. Por fim, ele se encostou. Ele não está lá, o que é impossível, Yuni disse. Ele estava ao lado do homem balançando o chapéu de cowboy, certo? Acho que sim, disse Alec. Ao lado dele e acima da repórter loura que levou uma porrada de um cartaz no nariz. Vejo tanto a repórter quanto o cara com cartaz, mas eu não o vejo. Como é possível? Ninguém respondeu. Howie disse. Vamos voltar para digitais por um minuto. Quantas diferentes tem na van, Yuni? A perícia acha que umas 6. O advogado uniu. Calma, eliminamos pelo menos 4. Do fazendeiro de Nova York, que era o dono da van. Do filho mais velho do fazendeiro, que às vezes a dirigia. Do garoto que roubou. E a de Terry Maitland. Resta um conjunto claro de digitais que não identificamos, que pode ser de um amigo do fazendeiro ou de algum dos filhos menores, brincando lá dentro, e o conjunto borrado. As mesmas que vocês encontraram na fivela do cinto? Provavelmente, mas não dá para ter certeza. Há algumas linhas e espirais visíveis nela, mas nenhum ponto claro de identificação, que é necessário para que seja aceita como prova quando um caso vai ao tribunal. Certo, entendi. Então vou fazer uma pergunta a vocês, cavalheiros. Não é possível que um homem que tenha se queimado muito, as mãos também, além do rosto, pudesse deixar digitais assim, borradas a ponto de serem irreconhecíveis? Peguei a teoria. Faz sentido. E acho que pelas queimaduras, né, na mão, pode dar a entender que a digital dele pareça, né, de uma pessoa de 80 anos. Disse Yuni e Alec ao mesmo tempo, as vozes quase se sobrepondo por causa do breve atraso na transmissão. O problema disso, disse Ralph, é que o homem queimado no fórum tinha tatuagens na mão. Se as pontas de dedos foram queimadas, as tatuagens também não teriam sido queimadas? Ralph balançou a cabeça. Não necessariamente. Se estiver pegando fogo, posso usar as mãos para tentar apagar, mas não faço isso com as costas dela, não é? O homem começou a bater no peito para demonstrar. Faço isso com a palma das mãos. Houve um momento de silêncio. Então, com voz baixa e quase inaudível, Alec Pelly disse. O cara queimado estava lá. Eu juraria com a mão em cima de uma pilha de bíblias. Ralph disse. É de presumir que a unidade pericial da Polícia Estadual vai analisar a substância do celeiro que deixou o feno preto, mas tem alguma coisa que a gente possa fazer enquanto é isso? Estou aberta a sugestões. Voltemos a Dayton, disse Alec. Nós saberemos que Maitland estava lá, e sabemos que a van também estava. Pelo menos alguma das respostas podem estar lá também. Eu não posso ir. Tenho muitos compromissos no momento, mas conheço um cara bom. Vou fazer uma ligação para ver se ele está disponível. Eles
eles pararam por aí. Capítulo 6, página 261. Grace Maitland, de 10 anos, dormia mal desde o assassinato do pai, e o pouco de sono que conseguia ter era assombrado por pesadelos. Naquela tarde de domingo, todo o cansaço se abateu sobre ela. Enquanto a mãe e a irmã faziam um bolo na cozinha, Grace subiu para o andar de cima e se deitou na cama. Apesar de o dia estar chuvoso, havia bastante luz, o que era bom. A escuridão a assustava agora. No andar de baixo, ela ouviu a mãe e a Sarah conversando. Isso também era bom. Grace fechou os olhos e, apesar de parecer ter se passado só um momento até ela os abrir de novo, deviam ter sido horas, porque a chuva estava caindo com mais força agora e a luz estava cinzenta. O quarto delas estava cheio de sombras. Tinha um homem sentado na cama, olhando para ela. Ele usava calça jeans e camiseta verde. Havia tatuagens nas mãos deles, subindo pelos braços. Havia cobras, uma cruz, uma adaga e também um crânio. O rosto não parecia mais feito de massinha por uma criança desajeitada, mas ela o reconheceu mesmo assim. Era o homem que estava na janela do quarto de Sarah. Pelo menos não tinha mais canudos nos olhos, agora tinha os olhos do pai dela. Grace o reconhecia em qualquer lugar. Ela se perguntou se aquilo estava acontecendo ou se era um sonho. Se era sonho, era melhor que os pesadelos, um pouco, pelo menos. Papai? Claro, disse o homem. A camiseta verde mudou para a camisa do jogo de... Peraí. A camisa verde mudou para a camisa de jogo do Golden Dragons, e ela soube que era um sonho, afinal. Em seguida, a camisa virou uma coisa branca, tipo um avental, e voltou a ser a camisa verde. Eu te amo, Grace. Ele não fala assim, falou Grace. Você está imitando ele errado. O homem se inclinou para perto dela. A menina se encolheu, os olhos grudados nos do pai. Eram melhores do que a voz que disse eu te amo, mas ainda não eram os dele. Quero que você vá embora, disse ele. Sei que quer. E as pessoas no inferno querem água gelada. Você está triste, Grace? Sente saudade do papai? Sim, ela começou a chorar. Quero que vá embora. Esses não são os verdadeiros olhos do meu pai. Você está só fingindo. Não espere solidariedade da minha parte, disse o homem. Acho bom você estar triste. Espero que fique triste por muito tempo e chore. Uau, acho que ele foi tipo igual um bebê. Chore ué, igual um bebê. Vai embora. O bebê quer mamadeira? O bebê fez xixi na fraldinha? Ficou molhado? O bebê vai chorar? Para! Ele recuou. Vou embora se você fizer uma coisa pra mim. Você vai fazer uma coisa pra mim, Grace? O que é? Ele contou, e logo Sarah a estava sacudindo e dizendo para ele descer. Ele contou, e logo Sarah a estava sacudindo e dizendo para ela descer e comer o bolo. Ela tivera um sonho ruim, um pesadelo, e não precisava fazer nada, mas se fizesse, talvez o sonho nunca mais voltasse. Ela se obrigou a comer o bolo, apesar de não estar com vontade, e quando a mamãe e Sarah estavam sentadas no sofá vendo um filme meloso, Grace disse que não gostava de filmes de amor e que ia subir para jogar Angry Birds. Só que ela não fez isso. Foi até o quarto dos pais, só da mãe agora, e como aquilo era triste, e pegou o celular da mãe na cômoda. O policial não estava na lista de contatos, mas o Sr. Gold estava. Ela ligou para ele segurando o aparelho com as duas mãos para não tremer. Rezou para que ele atendesse, e ele atendeu. Mercy, o que foi? Não, é Grace. Eu estou usando o celular da minha mãe. Oi Grace, que bom falar com você. Por que está me ligando? Porque eu não sabia como ligar para o detetive, o que prendeu meu pai. Por que você tem um recado para ele? Um homem falou para mim. Sei que deve ter sido um sonho, mas eu estou ligando por garantia. Vou dizer para você e você pode dizer para o detetive? Que homem, Grace? Quem deu o recado? A primeira vez que o vi, ele tinha canudo nos olhos. Ele diz que não vai voltar mais se eu passar o recado para o detetive Anderson. Ele tentou me fazer acreditar que tinha os olhos do meu pai, mas não conseguiu. O rosto dele está melhor, mas ele ainda é assustador. Não quero que ele volte, mesmo que seja só no sonho. Então você pode dar o recado ao detetive Anderson? Sua mãe está na porta agora, observando-a em silêncio. Grace achou que poderia
acabar encrencada, mas não se importava. O que tenho que dizer a ele, Grace? Parar, se não quer que uma coisa ruim aconteça. Diz para o detetive que ele tem que parar. Mano, eu acho que essa coisa, então, é isso. Ela consegue... É metamorfo. Eu lembro que no último episódio eu falei que em Supernatural, na última leitura, né? Eu falei que em Supernatural tinha uma criatura que se transformava nas pessoas, né? E o nome era metamorfo. Ela precisava, acho que, criar algum tipo de conexão. Não sei se é encostar ou pegar o sangue, enfim, eu não sei. Mas a pessoa tinha que se conectar com essa pessoa, com a pessoa que ela quer se transformar. Aí, uma vez que fazia isso, virava a aparência da pessoa. E pra deixar de ser aquela pessoa, meio que se descamava a pele e jogava os resíduos da pele fora. E eu acho que esses resíduos de pele que joga fora vira aquela gosma preta que foi encontrada no celeiro. Enfim, eu acho que é um metamorfo. Só que de uma forma mais sobrenatural ainda, capaz de entrar em sonhos e tal. Se bem que eu acho que isso que a Grace teve não foi um sonho. Só que o choque fez, acho que ela dormir e não ter visto o tempo passar, depois que ela entrou em contato com a criatura. Vamos lá, capítulo 7, página 264. Grace e Sarah estavam na sala, no sofá. Mercy estava entre elas, um braço em volta de cada uma. Howie Gold estava na poltrona, que foi de Terry, até o mundo virar de cabeça para baixo. Um banquinho de pé a acompanhava. Ralph Anderson o puxou para a frente do sofá e se sentou nele, as pernas tão compridas que os joelhos quase ladeavam o rosto. Ele achava que devia parecer cômico, e se aquilo deixasse. Grace Maitland mais à vontade, tanto melhor. Tá. Deve ter sido um sonho assustador, Grace. Tem certeza de que foi um sonho? Tem certeza de que foi um sonho? Claro que sim, disse Mercy. O rosto dela estava tenso e pálido. Não entrou um homem algum nesta casa. Não tem como ele ter subido sem que a gente tivesse visto. Ou tivesse ouvido, pelo menos, disse Sarah. Mas ela parecia tímida, com medo. Nossa escada faz muito barulho. Você está aqui por um motivo para tranquilizar minha filha, disse Mercy. Será que pode fazer isso? O que quer que tenha sido, você sabe que não tem nenhum homem aqui agora, não sabe, Grace? Perguntou o Ralph. Sei. Ela parece segura. Ele foi embora. Disse que iria se eu passasse o recado. Acho que não vai voltar mais. Quer tenha sido um sonho ou não. Sarah deu um suspiro dramático e disse. Que alívio. Shh, Florzinha, disse Mercy. Ralph pegou o caderno. Me diga como ele era, esse homem do sonho, porque eu sou detetive e agora eu tenho certeza de que era isso mesmo. Apesar de Mercy Maitland não gostar dele agora, e talvez nunca mais, seus olhos agradecem por isso, ao menos. Melhor, disse Grace. Ele parecia melhor. A cara era de massinha, tinha sumido. Acho que essa questão de cara de massinha foi o que deu a entender o detetive, o Ralph, né? De achar que a cara dele estava queimada. Era a aparência dele antes, cara de massinha, falou Sarah para Ralph. Ela disse, Sarah, vá até a cozinha com o Sr. Gold e pegue um pedaço de bolo para todo mundo. Pode fazer isso? Pediu Mercy. Sarah olhou para Ralph. Bolo até para ele? A gente gosta dele agora? Bolo para todo mundo, disse Mercy, desviando da pergunta com habilidade. Isso se chama hospitalidade. Vá agora. Sarah se levantou do sofá e atravessou a sala até Harry. Estou sendo expulsa. Não podia ter acontecido com uma pessoa melhor, disse Harry. Vou me juntar a você no Purdá. Em quê? Deixa pra lá. Eles foram juntos até a cozinha. Seja rápida, por favor, disse Mercy para Ralph. Você só está aqui porque Harry disse que era importante. Que pode ter alguma coisa a ver com... Você sabe. Ele assentiu sem tirar os olhos de Grace. Esse homem que tinha cara de massinha na primeira vez em que apareceu. E canudo nos olhos, disse Grace. Pulavam para fora como que nem nos desenhos. E os círculos pretos que as pessoas têm no olho eram buracos. No caderno, Ralph escreveu. Canudo nos olhos? Quando você diz que a cara dele parecia massinha, pode ser porque ele era queimado? Ela pensou na pergunta.
Não, parecia mais que ele não tinha sido feito. Não tinha, sabe? Não tinha sido terminado? Perguntou Mercy. Grace assentiu e colocou o polegar na boca. Ralph pensou. Essa menina de 10 anos que chupa o dedo e com um rosto triste é culpa minha. Era verdade, e a clareza aparente das provas sobre a qual ele agiu nunca mudaria isso. Como ele estava hoje, Grace, o homem do seu sonho? Ele tinha cabelo preto, curto, que estava em pé, que nem um porco-espinho, e uma barbinha em volta da boca. Ele estava com os olhos do meu pai, mas não eram os olhos dele de verdade. Tinha tatuagens nas mãos e nos braços. Alguns eram de cobra. Primeiro, a camiseta dele era verde, depois virou a camisa de beisebol do meu pai, com um dragão dourado na frente. Depois ficou branca, como aquilo que era Sr. Gerson usava. Faz o cabelo da minha... Depois ficou branca, como aquilo que a Sra. Gerson usava quando faz o cabelo da minha mãe. Ralph olhou para Mercy e disse. Acho que ela quer dizer avental. Isso, respondeu a filha, isso mesmo. Mas depois voltou a ser a camiseta verde. E por isso sei que foi sonho. Só que a boca de Grace tremeu e os olhos se encheram de lágrimas, que lhe escorreram pelas bochechas rosadas. Só que ele disse coisas ruins. Disse que estava feliz de eu estar triste. Me chamou de bebê. Ela virou a cabeça para os seios da mãe e chorou. Mercy olhou para Ralph por cima da cabeça dela. Por um momento não com raiva dele, mas só assustada. Ela sabe que foi mais do que um sonho. Ela sabe que foi mais do que um sonho, pensou Ralph. Está vendo que significa alguma coisa para mim. Quando o choro da garota diminuiu, Ralph disse. Está tudo bem, Grace. Obrigada por me contar sobre o seu sonho. Tudo isso passou agora, tá? Tá, disse ela, com uma voz rouca de lágrimas. Ele foi embora. Fiz o que ele pediu e ele foi embora. Vamos comer o bolo aqui, disse Mercy. Vai ajudar a sua irmã com os pratos. Grace foi correndo ajudar. Quando estavam sozinhos, Mercy disse. Está sendo difícil para as duas, principalmente para Grace. Eu diria que não passa disso, mas Howie não acha, e acho que você também não. Acha? Senhora Maitland, Mercy, não sei o que pensar. Você já olhou o quarto de Grace? Claro, assim que ela me explicou porque ligou para Howie. Não há sinal de um intruso? Não, a janela estava fechada, a tela estava no lugar, e o que Sarah disse sobre a escada é verdade. A casa é velha e todo o degrau geme. E a cama dela? Grace disse que o homem estava sentado lá. Mercy deu uma gargalhada aflita. Quem poderia saber, do jeito que ela se mexe dormindo, desde... Ela levou as mãos ao rosto. Isso tudo é tão horrível. Ele se levantou e foi até o sofá, querendo reconfortá-la, mas ela enrijeceu e se afastou. Por favor, não se sente. E não toque em mim. Você está aqui por tolerância, detetive. Para que talvez a minha filha mais nova durma esta noite, sem acordar a casa toda com gritos. Ralph foi poupado de dar uma resposta quando Hal e as meninas Maitland voltaram. Grace carregando com cuidado um prato de cada mão, Mercy secou os olhos, o gesto quase rápido demais para ser visto, e abriu um sorriso amplo para Hal e para as filhas. Viva o bolo! Disse ela. Ralph pegou sua fatia e agradeceu. Estava pensando que tinha contado tudo sobre aquele caso de merda para Jenny, mas que não ia contar sobre o sonho daquela garotinha. Não, aquilo não. Se ele contasse para a esposa dele ia com certeza achar não. Isso aí é sobrenatural. Capítulo 8, página 267. Alec Pearlie achava que tinha um telefone que queria nos seus contatos, mas quando fez a ligação, houve uma mensagem dizendo que aquele número tinha sido desligado. Ele encontrou a velha agenda de telefones pretos, uma antiga e fiel companheira que outrora ia com ele para toda parte. Agora, nessa era de computadores, relegada a uma gaveta de escrivaninha, e uma das mais baixas, na verdade, e tentou outro número. Achados e perdidos, disse a voz do outro lado, acreditando que tinha sido atendido por uma secretária eletrônica. Uma suposição razoável, considerando que era noite de domingo, esperou para ouvir o horário de funcionamento, seguido do menu de escolhas que poderiam ser acessados digitando vários números, e por fim o convite para deixar uma mensagem após o bip. Mas a voz pareceu um pouco irritada, só disse,
E então, tem alguém aí? Alec percebeu que conhecia a voz, apesar de não conseguir se lembrar do nome da dona dela. Quanto tempo havia que ele não falava com aquela mulher? 2 anos? 3? Vou desligar. Não desligue. Estou aqui. Meu nome é Alec Pelley. E estou tentando falar com Bill Hodges. Trabalhei com ele tem um caso alguns anos atrás, logo depois que me aposentei da Polícia Estadual. Havia um ator ruim chamado Oliver Maiden que roubou um avião de um executivo de petróleo do Texas chamado Dwight Kahn. Eu lembro. E me lembro de você, Sr. Pelley, apesar de nunca termos nos encontrado. O Sr. Crumb não nos pagou. O Sr. Crumb não nos pagou logo, lamento dizer. Tive que mandar a fatura pelo menos 6 vezes e ameaçar entrar com uma medida legal. Espero que tenha sido melhor para você. Deu um pouco de trabalho, disse Alex, sorrindo com a lembrança. O primeiro cheque que ele mandou não tinha fundos, mas o segundo bateu direitinho. Você é Roddy, não é? Não consigo me lembrar do sobrenome, mas Bill falava muito de você. Roddy Gibney, disse ela. Bem, é um prazer falar com você de novo, Sra. Gibney. Sra. Gibney. Eu tentei o número de Bill, mas ele deve ter se mudado. Silêncio. Sra. Gibney, a ligação caiu? Não, disse ela. Estou aqui. Bill faleceu 2 anos atrás. Ah, Jesus, sinto muito saber disso. Foi o coração? Apesar de Alec só ter encontrado com Hodgins uma vez, pois a maior parte do trabalho dos dois foi feita por telefone e e-mail, ele estava um pouco acima do peso. Câncer de pâncreas. Agora eu cuido da empresa com Peter Huntley. Ele era o parceiro de Bill quando os dois estavam na polícia. Ah, que bom. Não, disse ela. Não para mim. Os negócios estão indo muito bem, mas eu abriria mão de tudo em 1 minuto para ter o Bill vivo e saudável de volta. Câncer era um cocô. Alec quase desligou após repetir as condolências. Mais tarde, ele se perguntaria o quanto as coisas teriam sido diferentes se tivesse feito isso. Mas lembrou de uma coisa que Bill dissera sobre aquela mulher durante o trabalho de recuperar o King Air Dwight Crumb. Ela é excêntrica, um pouco obsessiva-compulsiva e não muito boa com contato pessoal, mas nunca deixa passar nada. Roddy teria sido uma detetive incrível. Eu estava querendo contratar Bill para fazer algumas investigações para mim, disse ele. Mas acho que você poderia pegar. Ele falava mesmo muito bem de você. Fico feliz de ouvir isso, Sr. Purley, mas duvido que eu seja a pessoa certa. O que fazemos aqui em Achados e Perdidos é ir atrás de réus que fogem depois de pagarem a fiança e rastrear pessoas desaparecidas. Ela fez uma pausa e acrescentou. Também tem o fato de estarmos meio longe de você, a não ser que esteja ligando de algum lugar no Nordeste. Não estou, mas meu interesse é em Ohio e seria inconveniente eu ter que ir até lá agora. Tem coisas acontecendo aqui que preciso acompanhar. A qual distância você está de Darton? Um momento, disse ela, e quase na mesma hora respondeu. 373 quilômetros de acordo com o MapQuest, que é um programa muito bom. O que precisa que seja investigado, Sr. Purley? E antes de responder, devo avisar que se envolver qualquer possibilidade de violência, terei que rejeitar o caso. Eu abomino violência. Nenhuma violência, disse ele. Houve violência. O assassinato de uma criança. Mas aconteceu aqui, e o homem que foi preso pelo crime está morto. A questão é se foi ele ou não um assassino. E responder isso envolve verificar uma viagem que ele fez em Darton com a família em abril. Entendo. E quem pagaria pelos serviços da empresa? Você? Não, um advogado chamado Howard Gold. É do seu conhecimento que se o advogado Gold paga mais rápido do que o do White Crown? Alex sorriu ao ouvir isso, sem dúvida. E apesar de o pagamento ser feito por Harry, toda a cobrança de achados e perdidos, supondo que a senhora Roddy Gibney aceitasse fazer investigações em Darton, seria paga ao final por Mercy Maitland, que teria fundo suficiente. A empresa do seguro não gostaria de pagar por um acusado de assassinato, mas como Terry não foi condenado a nada, não haveria recurso. Também havia o processo contra Flint City por morte injusta de Howie. Também havia o processo contra Flint City por morte injusta que Howie faria em nome de Mercy. Ele disse para Alec que a cidade provavelmente aceitaria um acordo em um valor de 7 algarismos. Uma conta bancária gorda não traria o marido dela de volta, mas poderia
pagar uma investigação e uma mudança se Mercy decidisse que era melhor ir à faculdade das duas garotas quando chegasse a hora. Dinheiro não era cura para a dor, refletiu Alec, mas permitia que a pessoa sofresse em um relativo conforto. Me conte sobre o caso, Sr. Pearly. Eu vou dizer se posso pegá-lo. Fazer isso vai levar um tempo. Posso ligar amanhã em um horário comercial, se for melhor para você. Agora está ótimo. Só me dê um minuto para desligar o filme que eu estava assistindo. Estou interrompendo a sua noite. Na verdade, não. Já vi Glória feita de sangue pelo menos 12 vezes. É um dos melhores do Sr. Kubrick. Bem melhor que O Iluminado e Barry Lyndon. Na minha opinião. Mas é claro que ele era muito mais novo quando fez Glória. Acho que artistas jovens ficam mais à vontade de correr riscos. Não sou muito fã de cinema, respondeu Alec, lembrando que Rodgers dissera, excêntrica e um pouco obsessiva compulsiva. Os filmes animam o mundo, é o que eu acho. Só um segundo. Ao fundo, o som da música de filme parou, e ela voltou. Me diga, me diga o que precisa que seja feito em Dartmoor, Sr. Pearly. Não é só uma história longa, é estranha. Tenho que avisá-la logo disso. Ela riu, um som bem mais intenso do que a sua fala cuidadosa. Fez com que parecesse mais jovem. A sua não vai ser a primeira história estranha que escuto, pode acreditar. Quando eu estava com Bill... Bom, não importa. Mas se vamos conversar por um tempo, pode me chamar de Holly. Vou colocar você no Viva Voz para ficar com as mãos livres. Espere. Certo, agora me conte tudo. Encorajado, Alec começou a falar. Em vez de música de filme ao fundo, ele ouviu o clique, clique, clique regular do teclado enquanto ela tomava notas. E antes de a conversa terminar, ela ficou feliz de não ter desligado. E antes de a conversa terminar, ele ficou feliz de não ter desligado. Ela fez perguntas boas e inteligentes. A estranheza do caso não pareceu incomodá-la nem um pouco. Era uma pena Bill Hodges estar morto, mas ela que achava que talvez tivesse encontrado uma substituta perfeita. Quando terminou, ele perguntou. Você está intrigada? Sim, Sr. Pearly. Alec, você é Holly e eu sou Alec. Certo, Alec. A Achados e Perdidos vai pegar o caso. Vou enviar relatórios regulares por telefone, e-mail ou FaceTime, que acho muito superior ao Skype. Quando tiver todas as informações possíveis, vou enviar um resumo completo. Obrigado, parece muito. Certo, agora eu vou dar o número da nossa conta para que possa transferir o valor de entrada para o nosso banco, na quantia que discutimos. Nossa, eles não usavam Skype. Holly, 24 de julho. Essa é a sessão. Capítulo 1, página 275. Ela colocou o telefone do escritório, que sempre levava para casa, apesar de Peter pegar no pé dela por conta disso, na base ao lado do telefone fixo da casa e ficou parada em silêncio na frente do computador por talvez uns 30 segundos. Em seguida, apertou o botão de Fitbit para verificar a pulsação. 75. 8 a 10 batimentos acima do normal. Não ficou surpresa. A história de Pearly sobre Maitland a empolgou e a envolveu de um jeito que nenhum caso tinha conseguido fazer desde o fim do acontecimento com o falecido e perverso Brad Hartsfield. Só que não era bem isso. A verdade é que Holly não ficava realmente empolgada desde que Bill morrera. Peter Huntley era legal, mas no silêncio do seu belo apartamento ela podia admitir meio maçante. Ela ficava feliz de ir atrás dos catoleiros, dos fugitivos pós-fiança, dos carros roubados, dos animais de estimação perdidos e dos pais que não pagavam a pensão. E embora Holly não tivesse mentido para Alec Pearly, ela abominava de verdade a violência. Se não fosse em filmes, fazia com que sentisse dor de barriga. Perseguir Hartsfield a fez sentir viva de uma maneira que nada mais fizera depois. Isso também era verdade em relação a Maurice Bellamai, um maluco fanático por literatura que matou o seu escritor favorito. Não haveria Brad Hartsfield nem Maurice Bellamai esperando-a em Darton, o que era bom, porque Pete estava de férias em Minnesota e o jovem amigo de Holly, Jerome, estava com a família na Irlanda, também de férias. Vou dar um beijo na pedra da eloquência por você.
disse ela no aeroporto, usando um sotaque irlandês tão horrível quanto sua imitação daquele programa de rádio humorístico Amos and Andy, que ela ainda usava de vez em quando, mas para ofendê-la. Que ele usava, de vez em quando, mas para ofendê-la. Melhor não, respondera ela. Pense nos germes que aquela coisa tem, Eca. Alec Perry achou que eu ficaria perturbada com a estranheza, pensou ela, sorrindo um pouco. Ele achou que eu ia ter... Isso é impossível, as pessoas não podem... Que eu ia dizer, Isso é impossível, as pessoas não podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E não podem desaparecer de filmagens de televisão arquivadas. Ou é uma pegadinha, ou é um embuste. Só que Alec Perry não sabe, e eu não vou contar, que as pessoas podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Brad Hartsfield fez isso, e quando enfim morreu, ele estava no corpo de outro homem. Oxi, reencarnação? Tudo é possível, disse Rory para a sala vazia. Tudo, o mundo é cheio de cantinhos e frestas estranhos. Ela abriu o Firefox, encontrou o endereço do Pub Tommy e Toppers. A hospedagem mais próxima era o Fairview Hotel, no Boulevard Northwoods. Seria o mesmo hotel onde a família Maitland ficara hospedada? Ela perguntaria a Alec por e-mail, mas parecia provável, levando em conta o que a filha mais velha de Maitland dissera. Rory verificou no Trivago e viu que podia reservar um quarto aceitável por $92 a noite. Pensou em fazer um upgrade para uma pequena suíte, mas desistiu depois de um momento. Isso seria abusar da cobertura de custos, uma prática desonesta e um caminho perigoso. Ela ligou para o Fairview pelo telefone do escritório, pois era um custo legítimo. Fez uma reserva de 3 noites a partir do dia seguinte e abriu o Match Crunch no computador. Na opinião dela, aquele era o melhor programa para resolver problemas diários. O horário de check-in do Fairview era 3 horas e a velocidade da estrada no qual o seu Prius consumia menos combustível era de 101 km por hora. Ela calculou uma parada para encher um tanque e fazer uma refeição sem dúvida abaixo da média em um restaurante de estrada. Acrescentou 45 minutos para o inevitável trânsito lento devido a alguma obra na estrada. Vou sair às 10, disse para si mesmo. Não, melhor às 9h50, por precaução. E para ter mais precaução ainda, ela usou o Waze para escolher uma rota alternativa, caso fosse necessário. Rory tomou um banho, para não precisar fazer aquilo de manhã. Vestiu a camisola, escovou os dentes, passou fio dental. Os estudos mais recentes diziam que passar fio dental não impedia a deteriorização dos dentes, mas era parte da rotina de Rory, e ela ficava satisfeita em passar fio dental até morrer. Tirou a fivela do cabelo e a enfileirou. Depois entrou no segundo quarto, andou descalça. O quarto era sua filmoteca. As prateleiras estavam cheias de DVDs, alguns em caixas coloridas de lojas, mas a maioria feita em casa, graças ao seu gravador de ponta. Havia milhares, 4.335 no momento, mas o que ela queria era difícil de achar, pois os discos ficavam arrumados em uma ordem alfabética. Acho que ela tinha toque. É toque que fala? Não sei. Ela pegou e o deixou na mesa de cabeceira, onde com certeza o veria quando fosse arrumar a mala de manhã. Com isso, resolvido, ficou de joelhos, fechou os olhos e uniu as mãos. As orações que fazia de manhã e de noite foram a ideia do seu analista. Quando Rory protestou dizer que não acreditava exatamente em Deus, o analista respondeu que vocalizar as preocupações e os planos para uma força maior hipotética a ajudaria, mesmo que não acreditasse nessa força, e de fato parecia ajudar. Rory Gibney de novo. Eu ainda estou me esforçando para fazer o melhor. Se você estiver aí, abençoe Pete na pescaria, porque só um idiota sairia do barco sem saber nadar. Abençoe a Robson na Irlanda, e se Jerome estiver mesmo pensando em beijar a pedra da eloquência, gostaria que o fizesse pensar 2 vezes. Estou bebendo Boost para tentar ganhar um pouco de peso, porque o Dr. Stonefield falou que estou magra demais. Não gosto, mas cada lata tem 240 calorias, de acordo com o rótulo. Estou tomando Escitalopram e não estou fumando. Amanhã eu vou para Darton. Me ajude a viajar de carro em segurança e obedecer todas as leis de trânsito. E a fazer o melhor com os fatos que tenho, que são bem interessantes, ela pensou. Ainda sinto saudade de Bill. Acho que por hoje é só. Ela deitou na cama e adormeceu 5 minutos depois. Capítulo 2, página 278.
Holly chegou ao Fairview Hotel às 15h17. Não era o melhor horário de chegada, mas também não era o pior. Ela achava que teria chegado às 15h12 se todos os sinais de trânsito não tivessem ficado vermelhos desde que saíram da estrada. O quarto era bom. As toalhas de banho na porta do chuveiro estavam meio tortas, mas ela consertou isso depois de usar o vaso sanitário e lavar as mãos e o rosto. Com certeza ela tem toque. Não havia aparelho de DVD ligado à televisão, mas por $92 à noite, ela não esperava que houvesse. Se sentisse necessidade de assistir ao filme que tinha levado, o laptop seria mais que adequado. Feito com um orçamento baixo e filmado em, no máximo, 10 dias, não era o tipo de filme que exigisse alta resolução e som Dolby. O Tommy e Tupperson ficava a menos de um quarteirão do Fairview. Holly viu o letreiro assim que saiu debaixo do toldo do hotel. Andou até lá e observou o cardápio preso à janela. No canto superior esquerdo, havia uma torta com vapor subindo da massa. Impresso embaixo havia torta de carne e rins são a nossa especialidade. Ela andou por mais um quarteirão e chegou a um estacionamento que estava com cerca de 75% de ocupação. Estacionamento público, dizia a placa da frente. Limite de 6 horas. Ela entrou e procurou por multas nos para-brisas, feito por um agente de trânsito. Não viu nada, o que quer dizer que ninguém estava controlando o limite de 6 horas. Era puramente uma questão de honestidade. Não daria certo em Nova York, mas devia funcionar bem em Ohio. Sem monitoração, não dava para saber por quanto tempo a van ficou ali depois que Martin Cassidy a abandonou. Mas ela achava que com as portas destrancadas e as chaves penduradas de forma convidativa da ignição, não devia ter se demorado ali por muito tempo. Ela voltou até Tommy Tuppers, se apresentou para a recepcionista e disse que era uma investigadora trabalhando em um caso que tinha a ver com um homem que ficava hospedado no Fairview durante a primavera. A recepcionista também era sócia do restaurante e, como ainda faltava 1 hora para a movimentação da noite, estava mais do que disposta a falar. Holly perguntou se ela por acaso se lembrava de quando o restaurante espalhara folhetos com um cardápio pela região. O que o sujeito fez? Perguntou a recepcionista. O nome dela era Mary, e não Tupperson, e o sotaque era de Nova Jersey, e não de Newcastle. Não tenho permissão para revelar, disse Holly. É uma questão legal, você com certeza compreende. Bom, eu lembro, falou Mary. Seria estranho se não lembrasse. Por quê? Quando abrimos o restaurante, há 2 anos, aqui era Fredo's Palace, sabe? Como no O Poderoso Chefão. Sim, disse Holly. Se bem que Fredo é mais lembrado por causa de O Poderoso Chefão 2. Principalmente por causa da sequência em que o irmão Michael o beija e diz: sei que foi você, Fredo. Você partiu meu coração. Não sei nada sobre isso, mas sei que tem uns 200 restaurantes italianos em Darton e estávamos passando por dificuldades. Então decidimos tentar comida britânica. Não dá para chamar isso de culinária. Peixe empanado com batata frita, bacalhau com batata, até mesmo feijão na torrada. E mudamos o nome para Tommy Tuppers, como nos livros de Agatha Christie. Concluímos que não tínhamos nada a perder àquela altura. E para falar a verdade, deu certo. Fiquei chocada, mas de um modo bom, pode acreditar. A casa fica lotada no almoço e quase sempre no jantar. Ela se inclinou para a frente e Holly sentiu o cheiro de gin no hálito dela, de forma clara e evidente. Quer saber um segredo? Adoro segredos, disse Holly com sinceridade. A torta de carne rins é comprada congelada por uma empresa em Paramus, eu acho. Nós só esquentamos no forno. E quer saber? O crítico culinário de Darton Daily News adorou. Deu 5 estrelas pra gente. Dá pra acreditar? Ele se inclinou mais um pouco e sussurrou. Ela se inclinou mais um pouco e sussurrou. Se contar isso para alguém, teria que matar você. Holly parou o polegar e o indicador pelos lábios finos e girou uma chave invisível. Um gesto que viu Bill Hodges fazer em muitas ocasiões. Então, quando reabrimos com um novo nome e um novo cardápio, ou talvez um pouco antes, Johnny, meu marido, queria panfletar pelo bairro 1 semana antes. Mas eu falei que não adiantava, que as pessoas esqueceriam, então fizemos na véspera.
Contratamos um garoto e imprimimos cardápios suficientes para ele cobrir uma área de 9 quarteirões. Incluindo o estacionamento aqui na rua? Sim, isso é importante? Você pode olhar no seu calendário e me dizer em que dia foi isso? Nem preciso, está gravado na minha memória. Ela bateu com um dedo na testa. 20 de abril, uma quinta-feira. Nós abrimos, ou melhor, reabrimos na sexta. Holly segurou a vontade de corrigir Mary, agradeceu e se preparou para ir embora. Não pode mesmo me contar o que o cara fez? Lamento muito, mas eu perderia o meu emprego. Bom, pelo menos venha jantar, já que está na cidade. Venho sim, disse Holly, mas não iria. Só Deus sabia o que mais no cardápio era trazido congelado de paramus. Capítulo 3, página 280. O passo seguinte seria uma visita ao Heisman Memory Unit, em uma conversa com o pai de Terry Maitland. Se ele estivesse em um dia bom, supondo que ele ainda tivesse dias bons, porém, mesmo que a cabeça do homem estivesse nas nuvens, ela talvez conseguisse falar com algumas das pessoas que trabalhavam lá. Enquanto isso, lá estava ela, no seu ótimo quarto de hotel. Ligou para o laptop e enviou um e-mail para Alec Perley com o título Relatório de Gibney. Os cardápios de Tommy Tupperson foram distribuídos em uma área de 9 quarteirões na quinta-feira, dia 20 de abril, com base na conversa que tive com a sósia Mary Horston. Tenho certeza de que a data está correta. Sendo esse o caso, podemos saber que essa também foi o dia em que Marilyn Cassidy abandonou a van no estacionamento próximo. Repare que a família Maitland chegou em Darton por volta do meio-dia de sábado, 22 de abril. Acho difícil que a van estivesse lá nessa data. Vou verificar com o policial local amanhã, torcendo para excluir mais uma possibilidade. Depois, vou visitar a Heisman Memory Unit. Se tiver perguntas, mande um e-mail ou ligue para o meu celular. Holly Gibney, Achados e Perdidos. Com isso resolvido, Holly foi até o restaurante do hotel e pediu uma refeição leve. Ela nunca considerava o serviço de quarto, que era sempre absurdamente caro. Encontrou um filme de Mel Gibson que não tinha visto na lista de filmes do quarto e o alugou. Custou $9,99. Valor que ela não incluiria nas despesas quando prestasse contas. O filme não era ótimo, mas Gibson fez o melhor que pôde com o que tinha. Anotou o título e a duração de filme no seu caderninho atual de filmes. Holly já tinha preenchido mais de 2 dúzias desses. E deu 3 estrelas como avaliação. Com isso resolvido, verificou que as 2 trancas do quarto estavam acionadas. Fez suas orações, terminando como sempre fazia, dizendo para Deus que sentia saudades de Bill. E foi para a cama. Lá ela dormiu por 8 horas sem sonhar. Pelo menos, não teve nenhum sonho que lembrasse. Capítulo 4, página 281. Na manhã seguinte, depois de tomar uma xícara de café e de fazer uma caminhada rápida de 5 km, de tomar um café da manhã completo em um estabelecimento próximo e de tomar um banho quente, Holly ligou para o departamento de polícia de Darton e pediu para falar com a divisão de trânsito. Depois de um intervalo agradavelmente curto de espera, um policial chamado Lindsay surgiu na linha e perguntou como podia ajudá-la. Holly achou aquilo ótimo. Um policial educado sempre melhorava seu dia. Se bem que, para ser justa, a maioria das pessoas era assim, no meio oeste. Ela se identificou, disse que estava interessada em uma van branca, Econoline, que tinha sido deixada em um estacionamento público no Boulevard Northwoods em abril passado. E perguntou se o DPB verificava os estacionamentos gratuitos da cidade com regularidade. Claro, disse o policial Linden, mas não para verificar os limites de 6 horas. Eles são policiais, não paquímetros ambulantes. Entendo, falou Holly, mas eles devem ficar de olho em possíveis carros abandonados, não? Linden riu. A sua empresa deve fazer muita recuperação e devolução. Além dos... Aí outra pessoa falou, né? Além dos fugitivos, é o nosso maior ganha-pão. Então, você sabe como funciona. Nós estacionamos especialmente interessados em automóveis caros que ficam parados nesses lugares por um tempo, tanto nos estacionamentos da cidade quanto nos de longos períodos no aeroporto. Os Denali, os Escalade, os Jaguar e as BMW. Você disse que essa van na qual está interessado tinha placa de Nova York?
correto? Uma van assim não deve ter chamado muita atenção no primeiro dia. Gente de Nova York vem para Darton por mais estranho que isso possa parecer. Mas se ainda estivesse lá no segundo dia, aí sim seria suspeito. O que ainda não seria um dia inteiro antes de chegar nos Maitland. Obrigado, policial. Eu posso verificar no pátio de veículos rebocados, se você quiser. Não vai ser necessário. A van apareceu mais de 1.500 quilômetros ao sul daqui. Qual o seu interesse nela, se é que posso perguntar? Claro que pode, disse Rory. Ele era policial, afinal. A van foi usada para raptar uma criança que em seguida foi assassinada. Capítulo 5, página 282. Agora, com 99% de certeza de que a van tinha sumido bem antes de Terry Maitland chegar em Darton, com a esposa e filhos no dia 22 de abril, Rory foi com o seu Prius até a Haysman Memory Unit. O local consistia em um prédio comprido e baixo de arenito no meio de pelo menos 1,5 hectares de terreno bem cuidado. Um pequeno bosque o separava de Kindred Hospital, que devia ser o dono da instituição menor. Gerenciando-a e tirando certo lucro dela, pois não parecia barato ficar ali. Ou Peter Maitland tinha um excelente pé de meia ou um bom plano de saúde, ou talvez os dois, pensou Rory com aprovação. Havia muitas vagas vazias para visitantes àquela hora da manhã, mas Rory escolheu uma no final do estacionamento. O objetivo dela no Fitbit eram 12.000 passos por dia, e cada pouquinho ajudava. Ela parou um minuto para ver 3 auxiliares passeando com 3 residentes. Um deles parecia até mesmo saber onde estava, e depois entrou. O saguão tinha o pé direito alto e era agradável, mas por baixo dos odores de cera e de piso e de lustramóveis, Rory conseguia detectar um leve cheiro de urina vindo de dentro do prédio. E uma outra coisa, algo mais pesado. Seria tolice e melodramático chamar de fedor de esperanças perdidas, mas era isso que lhe parecia, de qualquer forma. Provavelmente porque passei tanto tempo no início da minha vida vendo sempre o copo meio vazio, pensou ela. A plaquinha na recepção dizia: todos os visitantes precisam se registrar. A mulher atrás do balcão, Sra. Kelly, de acordo com outra plaquinha da bancada, abriu um sorriso receptivo para Rory. Bom dia, como posso ajudar? Até aquele ponto, tudo estava normal e rotineiro. As coisas só começaram a dar errado quando Rory perguntou se podia visitar Peter Maitland. O sorriso da Sra. Kelly permaneceu nos lábios, mas desapareceu dos olhos. Você é da família? Não, respondeu Rory. Sou amiga da família. Ela disse a si mesma que aquilo não era exatamente mentira. Ela trabalhava para o advogado da Sra. Maitland, afinal, e o advogado estava trabalhando para a própria Sra. Maitland. Isso se qualifica como uma espécie de amizade, não é mesmo? Rory não fora contratada para limpar o nome do falecido marido da viúva? Infelizmente não é o bastante, disse a Sra. Kelly. O que restava do sorriso era agora apenas superficial. Se você não é da família, vou ter que pedir que vá embora. O Sr. Maitland não reconheceria você, de qualquer jeito. A condição dele piorou durante o verão. Só durante o verão ou desde que Terry veio visitá-lo na primavera? Agora o sorriso sumiu por completo. Você é repórter? Se for, tem obrigação legal de me avisar. Tenho que pedir que saia do local agora mesmo. Se você recusar, vou chamar os seguranças. E pedir que seja escoltada. Nós já recebemos muita gente da sua laia. Pera, que eu acho que eu passei 2 páginas. Não, passei não. Aquilo era interessante. Podia não ter nada a ver com o assunto que ela foi investigar, mas talvez tivesse. A mulher só surtou depois de que o nome de Peter Maitland foi mencionado, afinal. Eu não sou repórter. Vou acreditar na senhora, mas se não é parente, tenho que pedir que vá embora mesmo assim. Tudo bem, falou Rory. Ela deu um passo ou 2 para longe da recepção, mas teve uma ideia e se virou. E se eu pedisse para o filho do Sr. Maitland, Terry, ligar e dizer que me conhece, isso ajudaria? Acho que sim, disse a Sra. Kelly. Ela parecia estar de má vontade. Mas ele teria de responder algumas perguntas, para eu ter certeza de que não é um dos seus colegas fingindo ser o Sr. Maitland.
Pode parecer meio paranoico, senhora Gabney, mas passamos por muita coisa aqui. Muita. E levo as minhas responsabilidades a sério. Eu entendo. Talvez entenda ou talvez não, mas não ajudaria em nada falar com o Peter de qualquer maneira. A polícia já descobriu isso. Ele está num estágio final de Alzheimer. Se falar com o filho do Sr. Maitland, ele vai lhe dizer isso. O filho do Sr. Maitland não vai dizer nada, Sra. Kelly, porque está morto há uma semana. Mas você não sabe disso, não é? Isso foi ela pensando. Quando foi a última vez que a polícia tentou falar com Peter Maitland? Pergunto como amiga da família. A Sra. Kelly considerou aquilo e disse: Não acredito em você e não vou responder às suas perguntas. Naquele momento, Bill ficaria todo simpático e cheio de confidências. Ela e a Sra. Kelly poderiam até acabar trocando endereços de e-mail e prometendo manter contato pelo Facebook. Mas, embora Holly fosse excelente em raciocínio dedutivo, ela ainda estava trabalhando no que o seu analista chamava de habilidades pessoais. Então foi embora, um pouco desanimada, mas não desencorajada. A história toda só ia ficando mais interessante. Eu acho que ela deve ter autismo, né? E essa coisa de filmes deve ser o hiperfoco dela. Deixa eu ver se dá tempo de mais um capítulo. Se bem que esse capítulo aqui já é um pouco mais longuinho. Já tá um pouco tarde aqui também. Eu vou encerrar esse episódio um pouquinho mais cedo. E aqui a gente tá, então, nesse capítulo, nessa sessão, né? Entendendo mais quais foram os passos da Holly na investigação dela. Eu acho que no final vai ter alguma coisa assim meio bombástica que ela vai descobrir. Então, é isso, gente. Até a próxima leitura. Tchau, tchau.